Algo que foi orado aqui, a gente combinou, eu trouxe as pautas, mas a gente não combinou oração do irmão. E algo que foi um versículo mencionado e uma frase falada, acho que pela Joana e pelo Seide, é sobre estarmos num novo lugar em Deus. Algo que Deus tem falado muito comigo desde o culto de Páscoa. Quem estava no culto de Páscoa? Que foi muito especial, amém? E naquele momento que a gente entende o Passover, a gente passou sobre algo. É algo que está assim no meu coração, assim, a gente como igreja de Cristo, como Zion, como família, como indivíduo, a gente está num novo lugar em Cristo Jesus. O que a gente não pode é chegar e voltar. Vamos lá para o culto, vamos lá trabalhar, vamos tocar a vida, sem ter a revelação e o completo entendimento que a gente está num novo lugar em Deus. Porque algo que o pastor Teófilo falou foi, às vezes Deus ele nos tira do Egito, mas o Egito não sai de nós. E eu creio que nós não queremos estar num novo lugar em Deus, sendo as mesmas pessoas que éramos há 2 semanas atrás. Eu não estou falando lá de 1950, eu estou falando de 2 semanas atrás. Deus mexeu algo no mundo espiritual, Deus moveu a tua vida, Deus moveu a igreja para um lugar novo. E quando eu estava a orar aqui para esse culto, o Senhor me colocou muito Isaías 43, que foi algo que a Joana mencionou, 43, 18 e 19. Eu creio que esse é o versículo para essa temporada da igreja. Então anota esse versículo, para você ter isso forte no teu espírito, no teu coração. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, diga nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Eu creio que Deus está fazendo um convite para estarmos num local das nossas vidas que a gente tem uma visão de propósito. Uma visão daquilo que Deus está fazendo, Ele não faz apenas por fazer. Se tem alguém que é muito intencional e tem um overview da nossa história, é o nosso Criador, Deus. Ele nos fez. A palavra do Senhor diz que desde o ventre da nossa mãe o Senhor já tinha ali os nossos dias escritos no seu livro. A palavra fala que Deus nos chama pelo nome. Deus Ele é completamente específico com as nossas vidas. Mas a nossa criação não foi, vou criar aqui então, chega aí, pode nascer Marcela, nasce aí Elias. Quando Deus ele faz algo, seja uma criação humana, seja um derramar do Espírito dele, seja uma Páscoa, Deus ele tem um propósito. Deus tem uma visão para aquilo que está a acontecer. Esse culto não é para eu e você sairmos bem pelaquela porta. É melhor a gente sair completamente assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas sabendo, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo, eu quero correr para os teus braços, eu não quero correr para a minha vida boa. A gente não está fazendo um culto para termos uma vida boa, nós não estamos fazendo um culto para estarmos bem, nós estamos fazendo esse culto primeiramente para adorar Jesus Cristo e para dizer, Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Amém? Então, isso é importante. Então, algo que Deus está falando comigo é sobre os processos para vivermos o propósito de Deus. Essa manhã eu quero falar disso com a gente. Quais são os processos que Deus nos coloca para viver a vida de Deus, para viver os propósitos de Deus? Quando eu sei que eu estou passando aqui pelo princípio, algo que eu vou trazer aqui para a gente. Eu estou participando do princípio de Gálatas 2:20, quando a gente aceita Jesus Cristo e diz, Deus, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou indo no princípio que eu estou falando, Deus, eu deixo as coisas passadas, eu deixo as coisas antigas, eu não considero as antigas, mas eu sigo para algo novo. O princípio dessa pregação é para você que ama ao Senhor teu Deus com tudo que você é. A pregação dessa manhã é para você que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Caso você entrou aqui nesse culto e foi convidado, falou assim, cara, o que esse cara está falando? O que é o Senhor Salvador? Essa é a sua manhã para querer entregar a tua vida a Jesus Cristo também. Se você estiver longe dos caminhos de Deus, essa pode ser a tua manhã também de falar, Deus, eu escolho voltar para os teus caminhos, que são bons, perfeitos e agradáveis. Então, algo que a gente tem que ter no nosso espírito essa manhã, Deus está fazendo algo novo e eu faço parte disso.
Você não é uma carta fora do baralho. Você não é uma peça perdida ali no puzzle, no quebra-cabeça. Você é algo divinamente criado que tem um propósito nessa terra. Deus tem algo para a tua família, Deus tem algo para o teu trabalho, Deus tem algo com seus talentos, Deus tem algo com a sua inteligência, Deus tem algo porque Ele está te dando um ar que você respira. Então, se você respira essa manhã, dá um aleluia aí. Aleluia. Glória a Deus, uma igreja que respira. Então, eu quero trazer aqui algo que... Então, qual é o processo para vivermos o propósito de Deus? Foi ontem que a gente estava com os voluntários fazendo o Team Time, que é a nossa reunião ali mensal com os voluntários das áreas executivas. E eu estava falando, cara, a gente servindo lá, quem que é grato pelos nossos voluntários aí? Os homens e as mulheres de preto, os guerreiros do Senhor. E eu estava falando, cara, a gente está operando, vivendo, cara, que culto de Páscoa, que operação, e todo mundo mó alegre, cheio de testemunho. E eu falei, a gente não pode voltar amanhã para aquele culto, operar o culto como se fosse mais um culto. Porque Deus está fazendo algo novo. E cabe a nós descobrir isso. Cabe a nós, Deus, eu quero te buscar, eu quero descobrir o que é esse algo novo. O que o Senhor tem algo novo agora? Deus está fazendo algo agora na tua vida. Você que está no Overflow, você que está nos assistindo, o Senhor está fazendo algo novo agora. O nosso espírito tem que estar conectado com o Espírito Santo. Ele está pairando nesse lugar. Amém? E algo que eu estava estudando, entendendo sobre Deus, como que a gente entende propósito. E Deus me lembrou sobre a história ali de Davi. É uma das figuras bíblicas que eu amo a história de Davi. Quem gosta da história de Davi aí? Ok? Todo mundo gosta da história quando ele mata Golias, amém? Então, mas eu vou chegar lá só no final da pregação. Vou falar sobre a vida de Davi. Porque às vezes a gente está lá, o Golias, que matou Golias, mas Davi tinha uma história. Davi, antes de matar Golias, ele era uma pessoa. Certo? Ele nasceu, viveu, teve os traumas dele lá na escolinha, ele sofreu um pouco de bullying e tal, não sei o quê. E a Bíblia fala que ele sofreu mesmo, dentro da família. Então eu quero trazer um pouco essa história de Davi, porque Davi, ele era um pastor que apacentava ovelhas. Davi, ele vivia atrás das malhadas, atrás dos montes, e ele ficava no meio do monturo, que é lixo. Quando a palavra de Deus está falando isso, não é para ser uma palavra poética. É algo de trazer uma contextualização de como era a vida de Davi. Davi, como muitos aqui sabem, então ele era aquele pastor que apacentava ovelhas, ele era o cara que tirava o lixo da casa e levava lá para fora, era o cara que cuidava de tudo de fora. Davi, depois de alguns anos, depois de um tempo, ele vira um dos maiores reis que Israel já teve. A pergunta que fica no meu coração é, será que Davi, quando ele estava apacentando ovelha, ele já era rei? Ou ele precisou de uma coroa para dizer, agora eu sou rei. Agora Deus tem um propósito. Não, agora Deus fez, agora o milagre aconteceu, agora Deus é comigo. Quando eu estava com a ovelha, mais ou menos. Eu estava sobrevivendo. Eu jejuava porque eu tinha medo de morrer. Eu estava ali sem saber se eu ia sair de trás dos montes. Estava ali servindo, cuidando das ovelhas, falando assim, Deus, se for só isso, está ótimo, está ótimo. Quando a gente estuda a vida de Davi, a gente tem que ver que naquela rotina de apacentar ovelhas, porque não tem nenhum problema de apacentar ovelhas ou apacentar as ovelhas, são os nossos trabalhos rotineiros. É a nossa vida, é quando você está na universidade, é quando você está começando a trabalhar, é quando o pai de família está correndo para ir sustentar a tua casa. Isso é apacentar ovelhas. Então, apacentar ovelhas está no processo da nossa vida. Ok? Não existe aposentadoria no reino de Deus. Porque trabalho é uma incumbência de Deus sobre as nossas vidas. O que pode mudar é o teu emprego, que é a plataforma atual que você está. Mas o teu trabalho de trazer o reino de Deus na terra, ele não acaba. Então não queira se aposentar. Isso nem era o primeiro ponto. Mas o que eu quero trazer aqui é quando a gente entende que Davi, quando ele estava ali, será que Davi, ele se enxergava, eu sou olhado por Deus? Porque quando antes de Davi virar rei, os olhos de Deus já estavam a enxergar Davi ali no meio das ovelhas. Será que a gente consegue, na nossa rotina, na nossa segunda-feira, ter uma ciência da presença de Deus conosco, Deus Emanuel? Será que quando a gente está ali, pagando as contas, quando a gente está ali indo para a universidade estudar, quando você vai pegar o comboio, será que naquele momento você fala assim, aqui é o meu momento de criar intimidade com Deus?
Porque a história que a gente vai ver é que quando Davi ele já estava apacentando as ovelhas e cuidando do lixo da casa, ele já tinha uma vida de adoração. Davi, ele tocava a harpa, ficava no campo, adorando a Deus, ele tinha uma intimidade com o Senhor. Então ele não estava lá esperando as coisas mudarem. Ele estava lá vivendo o que ele estava vivendo. Ele estava naquele momento falando, Deus, o Senhor já é Deus. Ele estava naquele momento cuidando de cada ovelha com a maior mordomia, fidelidade que ele tinha. Ele matou leão, ele matou urso. Ele poderia, não, vai urso, pega uma ovelhinha aí. Ninguém vai ver, tem 90 e poucas ovelhas. Vai uma aí, vai, pode perder uma. Não, ele dava sua vida para cuidar daquilo que estava nas mãos dele, porque ele reconhecia que era Deus que estava dando para ele aquele trabalho. Mas quando a gente olha aqui para a história de Davi, eu quero abrir com vocês, 1 Samuel 16, eu vou ler alguns versículos para trazer uma contextualização. Quando Davi apacentava ovelhas, o que aconteceu ali? 1 Samuel 16, 1, diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Versículo 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram seus filhos? E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Versículo 12, então Jessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e unja-o. E Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Eu quero trazer o contexto, então aqui Saul, ele era rei de Israel nesse momento, só que ele já estava ali atormentado, ele já não estava exercendo a sua função de forma saudável como rei, e quem havia ungido Samuel, o rei, foi Samuel. Samuel, vocês pegaram. O rei Saul foi ungido por Samuel, e Samuel era o profeta. Então Samuel, ele representava ali o poder legislativo, judiciário, ele era o profeta da nação. O cara decidia ali, o rei ungia, então ele tinha completamente influência. E naquele momento, o Senhor, ele chama Samuel e fala, olha, por quanto tempo você vai ficar chorando por Saul? Eu já tenho um novo rei. Por quanto tempo você vai ficar apegado à história passada se eu tenho algo novo? Samuel, antes de cumprir a sua missão, ele foi confrontado. Para de ser apegado ao passado. Deus falando com o profeta. E ele fala, e vai, e vem ali para a casa de Jessé. Então ele morava em Ramá, ele fala, agora você vai lá para Belém, pega um chifre, bota óleo e vai ungir, porque eu tenho um novo rei lá na tribo ali de Jessé. E quando ele pega, imagina Samuel, ele devia estar saindo, beleza, então eu vou, Deus, e ele esquece, ô Samuel, volta, pega o chifre e o óleo. Quando Deus, ele chama Samuel, ele fala, Samuel, vem. Ele não fala, Samuel, vai. Quando Deus, ele tem um propósito, ele já está naquele lugar. Não existe surpresa para Deus. Ele fala, Samuel, vem, porque eu já sei quem é o novo rei. A presença de Deus já estava naquele lugar com Davi. E ele chama, pega um chifre com óleo. Chifre representa força. Óleo, a unção. Então você vai pegar um chifre com óleo, com unção, porque você vai despejar sobre o novo rei, que ele vai precisar de uma unção de força para cumprir o teu propósito. Enquanto eu estava orando sobre esse culto, eu senti Deus falando, eu quero renovar a força.
Eu quero renovar o senso de propósito. Eu quero dar energia. Eu quero dar graça. Vocês correrão e não se cansarão. Esse é o povo de Deus. Quando a gente olha para o povo que saiu lá de Israel, eles andavam ali 40 anos e as sandálias não se desgastavam. Olha que forte isso. Quando a gente olha, então, quando Deus está olhando para mim e para você, Ele fala assim, eu quero te dar força. Ele quer nos tirar de um lugar de vítima, de cansado, de não consigo, 24 horas é pouco, 7 dias é muita coisa, ai meu Deus do céu, nem sei se eu consigo ir para o culto. Deus está querendo nos mudar uma outra mentalidade de, ok, Senhor, é o Senhor que é a fonte de toda a força e de todo o poder. É isso que a Bíblia fala. Será que a gente consegue acessar a fonte, Deus, quando a gente precisa de Deus, eu preciso de força? A gente precisa começar amanhã, segunda-feira, com toda a energia. A gente não pode começar segunda-feira e falar assim, Deus, já espero a próxima sexta-feira. Porque não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para você correr e não se cansar. Deus te fez para você produzir. Deus te fez para você ser uma pessoa alegre, cheio de energia. Fala assim, cara, vem comigo. Vem comigo. A sua presença tem que mexer quem está do seu lado. Será que você é aquela pessoa que, nossa, quando você está, parece que tudo para, você fala assim, cara, onde eu estiver vai ter movimento. Vai ter movimento. Vamos fazer alguma coisa. E nesse momento, Deus, ele chama Samuel, então você vai ungir um novo rei. E ele chega ali na casa de Jessé, e a Bíblia fala então, que Jessé, ele chama os seus sete filhos. Ele não reconhecia Davi como seu filho mesmo. Davi, ele era rejeitado. Por isso que a gente não pode ficar com dó das nossas vidas quando a gente é rejeitado. O próprio Davi foi. E Deus sabia disso. O problema não é o trauma, o problema é como a gente pede misericórdia de Deus. Quando a gente tem os nossos traumas, as coisas sérias da nossa vida, e tem coisas muito sérias que acontecem na nossa vida, coisas muito tristes, a gente não pode ficar nesse lugar. Deus, ele nos chama e fala assim, ei, sai daí, porque não foi para isso que eu te fiz. No mundo vocês terão aflição, mas não seja aflito. Você pode ter aflição, mas você não precisa ser uma pessoa que vai achar, meu Deus, ó céus, ó terra, eu vou morrer. Um momento você vai morrer. Todo mundo, né? Mas não para aquela aflição, em nome de Jesus. Você vai morrer quando Deus falar, agora foi. Combati o bom combate e guardei a fé. Então naquele momento Samuel ele chega, Jessé ele chama os filhos, não reconhecia Davi, apresenta os mais fortes. O primeiro ali, Eliabe, com certeza era o melhor currículo para ser o rei, forte, guerreiro. Então o Jessé ele já pega e já manda o primeiro, assim, deve ser esse. Samuel, não e não. E Deus tinha instruído, não olha a aparência, olha o quê? O coração. Ele fala, acabaram os filhos. Tem mais um aí? Lá, cuidando das ovelhas. Jessé fala, então manda chamá-lo, que ninguém senta, ninguém se move nessa casa até chamar esse daí. O último. Quando ele chega, o Senhor fala, é ele. O que ele pega? Chifre, unção, óleo, unção de força. Unge a vida de Davi. Davi, ele recebe, então, a unção de Deus para o propósito que ele viria cumprir. E quando a gente acaba de ler essa passagem, o que acontece? Samuel, então, ele unge Davi e ele volta para Ramá. E Davi vai fazer o quê? Vai apacentar a ovelha. Davi, ele vem o poder maior da nação. Fala assim, agora você é o novo rei. Vou te ungir rei. Só que você vai continuar a sua vida ainda, porque vai ter um processo. Então, uma das coisas que a gente precisa de Deus, fala assim, Deus, eu preciso da tua presença. Unção representa presença de Deus. Por isso que muitas vezes a gente olha assim, Deus, que eu não vá se o Senhor não for comigo. Deus, que eu não vá para esse novo emprego, que eu não venha empreender esse novo empreendimento, se o Senhor não tiver comigo, se eu não tiver graça, se eu não tiver unção. Por quê? Porque senão a gente vai ser mais um fazedor. Então o primeiro ponto do nosso processo é a unção. Davi, ele precisava carregar a presença de Deus. Davi, ele precisava desse óleo, daquela unção. E a unção tem propósito. No momento que o profeta dá unção, ele fala assim, você é o novo rei. Você é o novo rei. Então existia um propósito. Deus está nos ungindo essa manhã. Deus vai derramar óleo nesse lugar. Se você crer, se fala amém no seu lugar. Amém. Porque eu vou receber meu óleo. Você luta aí pelo teu, cara. Recebe o teu óleo. Fala, Deus, eu preciso da tua presença. Deus, eu não posso sair desse culto como eu entrei. Deus, eu não posso sair daqui com uma palavra boa. Deus, eu preciso sair desse culto ungido. Eu preciso sair transbordando, pingando óleo.
Amém? Com um novo nível de intimidade. E quando a gente vai para o Novo Testamento, o próprio Cristo, Atos 1, quando Cristo, antes da sua ascensão, ele fala para os seus discípulos, olha isso, versículo 7 e 8. Jesus disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, antes da sua ascensão, falou assim, olha, discípulos vivendo com Jesus, um sai fazendo obra aí de Deus, não. Um sai para trabalhar, não. Um sai correndo. Fica até você receber presença. Até você receber o derramar do Espírito sobre a tua vida. Porque quando você receber o derramar do Espírito, aí você vai ser a minha testemunha. Deus não precisa de crente, Deus precisa de testemunhos vivos de quem é Cristo. Deus precisa de filhos e filhas, falando assim, eu sou testemunho vivo. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz de Deus nessa nação. Então ele fala para os discípulos, ei, recebe virtude para você cumprir o teu propósito. E você vai ser testemunha onde? Em Jerusalém. Deus ele já começa a expandir visão, ó, vai ser numa cidade. Depois vocês vão para Judéia e Samaria, vocês vão para uma região. Vocês vão começar agora a influenciar uma nação. Vocês vão ser testemunhas de uma nação. Deixa eu te falar, você que acha que faz muito, falando para os seus discípulos. Depois de Jerusalém, depois de Judéia e Samaria, você vai para os confins da terra, você vai para as nações. Porque às vezes a gente faz o processo inverso. A gente quer ser enviado, mas a gente não é bom testemunho em Jerusalém. Sabe o que é Jerusalém? Seu trabalho atual. Sabe o que é Jerusalém? A sua família. Sabe o que é Jerusalém? É você hoje. Será que a gente é testemunha de Deus hoje? Será que as pessoas estão encontrando Cristo, olhando para a tua vida? Sinceramente, eles não querem ouvir a minha voz nem a sua. Eles querem ver fruto. Eles querem ver comportamento. Eles querem ver caráter, integridade, produtividade, inteligência, criatividade. A nossa Jerusalém hoje é... será que hoje eu já sou testemunha ou estou dependendo de Golias, de ser enviado para as nações para ser testemunha? Faz sentido? Então, o primeiro ponto é, nós precisamos da unção. Então, depois que Davi foi ungido, tudo continuou igual. Certo? Então, o segundo ponto que acontece depois da unção. Está aqui em 1 Samuel, eu estou com tudo mesmo livro. 1 Samuel 16, versículo 14. Acompanha assim comigo. E o Espírito do Senhor se retirou do rei Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Diga, pois, o nosso Senhor a seus servos, que estão na sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Versículo 18. Então respondeu um dos moços do rei e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa e é valente e vigoroso, o homem de guerra e prudente, em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Então, o segundo ponto é sermos excelentes e fiéis com aquilo que a gente está vivendo hoje. Davi, ele foi ungido, mas ele era um excelente tocador de harpa. Ele não era só um tocador de harpa, ele era um baita tocador de harpa. Daí, os homens deles falam assim, além de tocar harpa, ele é gentil, ele é de boa fama, ou seja, ele tem um bom testemunho. A tua excelência abre portas que só ela vai poder abrir, porque as pessoas têm uma necessidade. Saúl tinha uma necessidade, eu tenho um problema. O problema é Saúl, a solução era tocar harpa. Às vezes o seu talento, a solução da tua empresa, a sua inteligência, vai ser a solução para os problemas da sociedade. Mas Deus está vendo além da solução, Deus está vendo a porta aberta no Espírito. Naquele momento, Davi ele é convidado pelo próprio rei da época, fala assim, olha, então vem tocar harpa para mim. As portas do palácio real são abertas, não porque Davi foi ungido, porque ninguém sabia. A porta do palácio foi aberta para Davi, porque ele sabia tocar harpa direito. Olha que simples.
Ele era excelente. Ele fazia aquilo da melhor forma, tanto é que ele tinha fama boa. Olha em Provérbios 22 e 29. Que interessante. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Este será promovido ao serviço real. Provérbios falando. Aquele que é habilidoso, não é aquele que é ungido. Porque a unção é no secreto. Você não fala que você é ungido. A unção ela é percebida, a unção tem cheiro, a unção tem poder. O que as pessoas veem? Habilidade, inteligência, dom. Então, às vezes a gente é muito crente, mas eu sou ungido. Mas, cara, você é um péssimo tocador de harpa, vai estudar. Vai treinar, cara. Essa unção vai ficar no teu quarto, não vai para o Palácio Real, amigão. Quando a gente lê aqui, olha, Mateus 5. Porque o trabalho é importante, as obras, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. O que as pessoas vão ver? As obras. As pessoas vão ver o que você faz. Aquilo que você é no seu trabalho. Aquilo que você é na sua vizinhança. As pessoas, quando elas olham as boas obras, elas glorificam a quem? A Deus. Porque resplandece a luz de Cristo. Amém? Então a importância da gente entender como eu posso ser excelente e fiel no que eu estou fazendo hoje. Faz sentido? A qualidade do teu processo vai te preparar para o teu destino. É algo que Deus me falou. A qualidade do processo da igreja, a qualidade do processo de cada um que está vivendo hoje, no trabalho, no ministério, no relacionamento com Deus, no jejum, na oração, nos cursos que você faz, nos treinamentos que você faz, a qualidade do como você faz aquilo vai te preparar para o teu destino. Eu lembro quando quando eu casei, a gente foi morar fora, eu e a Rafa. E antes disso, eu estava trabalhando, eu sou formado em engenharia, eu tinha trabalho em fundo de investimento, em aceleradora de startup e tal, não sei o quê. E fomos morar fora. E quando a gente foi morar fora, eu fui trabalhar em restaurante. Eu fiquei ali quase um ano, o tempo que estava fora, durante um ano trabalhando ali num restaurante como garçom, como eu nunca tinha feito na minha vida. E eu falava, o que está acontecendo aqui? Você ia morrer naquela cozinha com o chefe jogando batata frita para cima, e xingando, e cliente que não sei o quê, que não quer pagar a conta porque não gostou da comida. E eu falei, o que está acontecendo aqui, Deus? E eu lembro do Espírito Santo me falava várias vezes, quando eu colocava a minha roupa, pegava o meu avental, via lá o meu turno e falava, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Não, começava a trabalhar 10 da manhã, terminava 2 da manhã, fechava o restaurante. E eu lembro que eu sempre ficava para fechar o restaurante. Falei, meu Deus, isso é a parte mais chata. Tem que limpar tudo, não sei o quê, mas eu ficava sempre. E no dia seguinte ia vir um monte de gente do outro turno que ia bagunçar tudo que você fez. E eu lembro que várias vezes que eu estava lá, e muitas vezes eu e mais uma pessoa sozinho, o restaurante era muito grande. Eu lembro do Espírito Santo falando, será que você consegue ser excelente e fiel para fechar esse restaurante da mesma forma que você era excelente e fiel quando você trabalhava naquele fundo de investimento? Será que você consegue ser excelente e fiel a atender cada mesa de pessoas mal educadas, rabugentas, da mesma forma quando você estava trabalhando naquela aceleradora de startups, super cool e nice? Será que a gente consegue ser fiel e excelente naquilo que a gente está fazendo hoje? Ou a gente está precisando de um milagre? É só quando vier o Golias, é só quando entrar no palácio, é só quando acontecer alguma coisa, só quando tiver a coroa, que daí eu vou ser excelente. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque Deus, Ele é justo, Ele não vai contra a tua palavra. Deus é um Deus de processos. Se a gente não saber entender a nossa característica de realeza hoje, e que hoje Deus conta com a nossa excelência, e com a nossa fidelidade no nosso trabalho hoje, Deus Ele vai ver a nossa fidelidade no pouco, para colocar no muito. Só que a gente não pode querer esperar o muito para querer ser excelente. Amém? Então, segundo ponto, excelência e fidelidade. E por último, daí a parte que a igreja gosta.
Quando a gente vai olhar aqui, 1 Samuel 17, então a gente mudou de capítulo. Versículo 24, diz assim: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo 37. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele também me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Então, depois de todo esse processo, vem a parte do Golias. Amém? Quem gosta mais dessa parte aí? Vem a parte do Golias, cara. Meu Deus, cara enorme. E quando chega, o cenário que estava acontecendo era o quê? Era um cenário de temor, de medo. Então, existia um Golias que estava ali afrontando Israel, e o povo temia grandemente. Quem estava ali tecnicamente e com as coroas no cargo, eles estavam num cenário de medo, de dúvida, de morte. Só que não contavam com o plano de Deus. Existia atrás das malhadas Davi. Uma das funções de Davi, se você ler 16, 17, 1 Samuel, ele tinha a responsabilidade de levar queijo da sua casa para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Então Davi, com toda a sua fidelidade, com a ovelha, com o lixo, agora tem que levar queijo para o irmão, que queria ser o rei. Imagina a situação. Por isso você tem que saber lidar com gente difícil, gente. Imagina os irmãos do Davi, tipo, mano, esse cara carrega queijo e é o rei. Vou jogar pó na cara dele agora. E ele pega, você vai, pá. Árido, pedra, seco, terra, sol. Quando ele chega no campo de batalha, ele entrega o queijo com toda a fidelidade e ele vê uma situação de medo. E ele foi o primeiro a enfrentar o gigante daquela nação. Ele foi o primeiro a liderar um momento de medo. O terceiro ponto é a liderança exercida na tua vida. Porque liderança é influência, não é cargo. Davi, ele lidera aquele momento, ele fala: quem é esse cara para vir contra o povo de Israel? Quem é ele que acha que vai matar o povo de Deus? Só que, cara, quem que é esse moleque que toca harpa e carrega queijo? Ele é o ungido de Deus. Só que não responde isso, ele fala o quê? O seu treinamento. Como ele foi treinado? Ele fala: eu já matei leão. Eu já matei urso. Ei, rei Saul, deixa para eu ir para essa batalha. Imagina um carinha ali pequeno. Eu vou matar esse Golias. O cara falou: rei Saul, não tem ninguém aí que tem coragem. Por isso que o povo de Deus tem que ser corajoso. Por isso que a liderança que Deus está olhando para nós é uma liderança ousada. É uma liderança com proatividade. Que a gente seja os primeiros a entrar em conflito com os gigantes das nossas vidas. Que sejamos o primeiro a entrarmos em conflito com os gigantes dessa nação. Quando Deus está te treinando, quando Deus está me levantando, é para levantarmos como: Deus, eu mudo a situação. Aquilo que está com medo, eu trago fé, eu trago esperança. Às vezes é na tua casa, cara, você vai liderar a tua casa. Em oração, em espírito. Está com divórcio, está com briga, está com batalha. Seja você a trazer paz. Seja você trazer unidade. Seja você trazer luz de Cristo. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Então, nesse momento, que a gente tem, cara, Davi, ele entra ali e fala: eu vou contra todos esses problemas da minha nação. Eu vou me levantar e vou liderar, porque eu vou influenciar o que está acontecendo aqui. Eu não preciso de coroa. Eu já carrego a presença de Deus. Eu já carrego a fé. Eu já carrego a visão. Porque Davi, no seu espírito, sabia: cara, esse aqui é o povo de Deus. Você acha que um Golias vai matar o povo de Deus? Você acha que o Covid vai parar a igreja de Cristo? Será que o Ramadão que terminou agora vai parar a igreja de Cristo? Será que a Europa, que tem poucos cristãos, você acha que a porcentagem vai para a igreja de Cristo aqui nesse continente?
O Senhor está te chamando. Ei, seja o primeiro a se levantar. Seja o primeiro a resplandecer a luz de Cristo. Fica de pé no seu lugar. Eu quero terminar com oração nesse versículo. Salmos 37, 28. Pois o Senhor ama quem pratica justiça. E Deus não abandonará os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo o sempre. Deus está quebrando essa manhã o medo de ser ousado. O medo de influenciar. O medo de se posicionar. Você vai precisar se posicionar. Você vai precisar sair da malhada alguma hora. Você vai precisar falar, ei, aqui na minha casa não. Ei, aqui na minha rua não. No meu trabalho também não. Aqui é reino de Deus. Amém? Então a gente vai entrar agora e falar, Deus, eu quero praticar a justiça. Porque a palavra do Senhor fala que Ele nos guardará. E João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que se testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. O Senhor quer brilhar a luz de Cristo nas nossas vidas. Não para as nossas promoções, não para os nossos reconhecimentos, mas que a gente venha testificar da luz de Cristo. Quando você estiver servindo a sua esfera de atuação, quando estiver servindo na política, na economia, na ciência, na saúde, na educação, você vai estar servindo para ser a luz de Cristo naquele lugar. Você vai estar servindo e falar assim, Deus, o Senhor vai ser lembrado aqui. O Senhor vai ser falado neste lugar. A tua presença vai estar aqui. Então onde você estiver agora, feche os seus olhos e levante suas mãos. E fala, Senhor, conta comigo. Faz resplandecer a tua luz sobre mim. Desperta agora, Senhor, em mim uma liderança ousada, com suas próprias palavras. Começa agora a clamar, Deus, me unge essa manhã. Deus, eu preciso da tua unção. Deus, eu preciso da tua presença. Deus, nós precisamos, Senhor, ter a revelação da boa mordomia, da excelência, da fidelidade. Deus, nos levanta, Senhor. Nós queremos sair das nossas zonas de conforto e enfrentar os gigantes das esferas de atuação de Portugal, da Europa e das nações. Em nome de Jesus, nos levanta agora, Pai, nos levanta agora, em nome de Jesus, desperta agora, Senhor. Eu oro agora, vem com o teu óleo sobre nós, unge, Senhor, a nós agora, Senhor, para as esferas da sociedade, unge agora para trazer restauração na minha casa, na minha família. Ora, bababababachai, com as suas próprias palavras, começa agora a se erguer, fala, Deus, me dá ousadia. Me dá fé, me dá esperança, me dá coragem, Senhor. Deus, eu quebro todo medo agora, todo medo de se posicionar, eu declaro quebrado. Eu declaro agora, Senhor, uma igreja viva, queimando pelo Senhor, querendo ser a luz do mundo agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos coloca no teu processo. Compartilha conosco, Senhor, os seus propósitos, Senhor. Desperta agora uma visão, uma vida de propósito, Senhor. Mostra os teus caminhos.